2 vezes presidente do Brasil, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso nunca sonhou que um dia poderia comandar o país. Acho que nunca passou um minuto pela cabeça dele ser candidato a nada. Eu sou muito mais um intelectual do que um político profissional, não sou. O Fernando teve a coragem de dizer: eu vou entrar nesse jogo, porque para mudar alguma coisa nesse país é só através da política. Isso aqui é R$1. Eu tenho 3 problemas no Brasil: inflação, inflação e inflação. Eu vou acabar com ela. Um homem que ganhou o poder ao salvar a economia de uma nação. Vamos ter que comprar agora aquelas bolsinhas de guardar dinheiro, que o dinheiro vai valer. Ele conseguiu fazer do Brasil um país sério. E acho que o Fernando é uma das coisas boas desse país, né? Mas enfrentou todas as críticas de seus opositores. Disseram o diabo que houve corrupção. Todos os processos foram arquivados. Nervos de aço. Quer dizer, ele definitivamente não entrava em pânico. Políticos que não têm coragem não é político. Em fevereiro de 1994, Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo que há pouco assumira o Ministério da Fazenda, lançava a mais nova moeda brasileira, o real. A aposta era ousada: revolucionar o país. O estrangeiro não entendia como é que nós conseguíamos conviver com uma inflação de 20% ao mês, caminhando para 30% ao mês. O Brasil era tido como o clássico, o clichê, que era o gigante adormecido. Era um plano que iria entrar para a história e transformar Fernando Henrique no homem mais importante do Brasil. O governo Fernando Henrique, conseguiu debelar um processo inflacionário que há décadas infelicitava o país e que muita gente acreditava que não tinha solução. Menos de um ano depois, o ex-professor universitário era eleito presidente da República no primeiro turno. Foi isso, cara. Por que eu ia ser presidente da República? Não tinha razão. A razão foi essa, né? De que eu consegui fazer uma coisa que não tinha sido feita até então. A trajetória do intelectual que virou presidente começou no Rio de Janeiro. Bom, eu nasci há muito tempo, né? Eu nasci no Rio em 1931. Eu nasci em Botafogo. Depois, quando eu era menino, criança, eu morei na casa da minha avó, que era lá também. Minhas primeiras recordações são daí, desse local. Era uma casona de estilo tradicional. Mais tarde eu mudei daí para Copacabana. Depois eu mudei para São Paulo, creio que em 1940. Meu pai era militar, foi transferido para São Paulo. Era o começo da guerra. Ele é filho de uma família de militares, que são militares há 5 ou 6 gerações, desde o século XVIII. O mundo militar é um mundo disciplinado, é um mundo rígido, é um mundo cheio de regras, e ele aprendeu muito com isso. Naquela casa, os papos, quer dizer, especialmente com o general, que era bem mais velho, né, eram literalmente histórias do Brasil. E a conversa sempre foi política. Já na escola, Fernando Henrique mostrava que tinha jeito para a política. E nós tínhamos essa coisa de jornal de Grêmio e tudo mais. E realmente eu sempre tive uma certa capacidade de compor situações e de liderar. O embrião dessas qualidades já estava ali. Uma delas era a habilidade de coordenar o trabalho dos colegas. Então, sem ser um espírito autoritário, mas pela persuasão, pela conversa. Política nunca foi uma coisa estranha, né? Estranha foi a universidade. Eu tive que ter me transformado não em militar, mas em professor.
Aos 17 anos, Fernando Henrique tentou entrar na faculdade de Direito, mas seu destino não estava nos tribunais. Fui reprovado em latim, né? E depois eu não quis mais voltar para Direito, porque eu entrei ao mesmo tempo nas Ciências Sociais e eu me encantei com o curso. Nessa mesma época, Fernando Henrique encantou-se pela colega Ruth, vinda do interior paulista. E ela morava num pensionato de freiras. E a Ruth naquela época era bastante católica. E eu já não era tanto. Eu fui muito antes. Mas eu ia à missa com ela, para namorar, na verdade. Era filha única, tinha ideias próprias, né? E o Fernando Henrique encontrou nela uma companheira que formaram um casal de cara nova para os anos 50 e 60. Nós nos casamos depois que nos formamos, né? E quando eu me casei, eu já era professor. Ruth se tornaria sua companheira pelos próximos 55 anos. Eu nunca escrevi nada, praticamente, sem que a Ruth lesse. 3 anos depois de entrar na faculdade, Fernando Henrique já era professor assistente. Sempre foi muito sedutor, ele falava bem, era bom professor, e isso pesava, né? Na faculdade, naquela altura, quando ele era professor, né, as meninas diziam professor colírio de piada, porque dizia que ele fazia bem aos olhos, não é? E na minha geração de jovens assistentes na USP, o Fernando era o líder em contexto, né? Ele se tornou um dos principais consultores do então reitor. Logo no começo, quando eu cheguei lá, eles ficaram assustados. Aí lá vem comunista, né? Bom, e depois eles foram, como enfim, eu sou uma pessoa normalmente formal, educada e tal, eles foram vendo que, bom, pode ser que seja comunista, mas tem bons modos, né? Aí veio o desastre, que foi a Revolução, o golpe de 64. Na primeira noite de abril de 64, os militares derrubavam o presidente, transformando o Brasil em uma ditadura. Para a esquerda, era o início de um período sombrio. Saiu uma ordem de prisão contra o Fernando Henrique. Tive que me esconder, porque estava procurando polícia, não sei o quê, sirene na rua, aquela confusão. Eu fui para a casa de uns amigos aqui e fomos depois para o Guarujá. Fomos nós dois para lá, mas foi uma fuga, um local mal escolhido. Porque abril já não era mais temporada de férias. Então a praia estava deserta. Era uma cidade vazia, fantasma. Eu achava aquilo bom, de certo lado. Por quê? Porque eu estava convivendo com meu pai, com a minha mãe e mais ninguém. Aí o Maurício Segal, que era muito amigo também e que estava muito ativo, ele organizou a minha possibilidade de sair do Brasil. E daí fomos para Viracopos ver como é que estava o ambiente, né? Eu que fui, e tinha uma lista de pessoas. Naquela época a repressão era muito primária ainda, né? Ela melhorou bem depois, né? Mas daí tinha uma lista de nomes que estavam sendo procurados. O Fernando estava lá, nós riscamos o nome, simplesmente, né? E ele saiu. Mas eu saí não para ficar exilado, eu saí para voltar logo. Todo mundo que vai embora pensa que volta logo. Fernando Henrique partiu sozinho, primeiro para a Argentina e em seguida para o Chile, onde após alguns meses reencontrou Ruth e os filhos. Era o começo de um exílio de 4 anos. Foi uma experiência rica, por um certo lado, humana, né? Eu ganhei dimensões de contato com outras pessoas, com outros países, com outras realidades, com livros, discutia-se muito, era um ambiente democrático. Lá, Fernando Henrique entrou para a Comissão Econômica para a América Latina da ONU e deu aulas na Universidade do Chile. A vida no Chile, a vida em Santiago, foi um pouco a extensão do que era a nossa vida aqui em São Paulo. A casa era sempre cheia de gente. Lá havia uma colônia de exilados, já bastante grande, bastante expressiva e muito unida. Conseguiram equacionar aquilo de um jeito que não ficou o lado
repressor da coisa ou traumático de ter sumido e depois eu mudar de um dia para o outro para um país, minha casa sumir. Não tenho nada disso. Eu tenho lembrança do Chile, como era a minha vida lá. Que a ida do Fernando para lá, que era uma pessoa cosmopolita, foi muito boa para ele, porque no Chile ele tomou contato com uma inteligência latino-americana, pesquisadores. Encontrou um parceiro intelectual que foi o Enzo Faleto e em 67 escreveu, junto com o Enzo Faleto, um livro que veio a ser um clássico mundial de ciências sociais, que é de independência e desenvolvimento na América Latina. Porque nós estamos descobrindo, sem saber, na verdade, um novo mundo, né? E naquele tempo nem a palavra multinacional existia. Não existia, isso foi criado nos anos 70. Um drama pessoal também marcou o período de exílio de Fernando Henrique Cardoso. Eu estava em casa, no Chile, de manhã, e o Oswaldo Sunca, que é um amigo meu, economista chileno, chegou lá em casa com um telegrama. O telegrama dizia assim: Sapo faleceu. Ele não sabia o que era isso. Sapo era o apelido do meu pai. Ele não entendeu, me deu ali, mas meu pai morreu. É assim que eu soube, eu não sabia nem que estava doente. E ele com aquilo na mão, sem muito saber como fazer. Ele tinha uma ligação muito forte com o pai. O Fernando é uma pessoa, vamos dizer, emocionalmente defendida. Ele não abre muitas janelas, né? Ele é difícil de avaliar, mas assim mesmo, quer dizer, não há a menor dúvida que a grande influência em todos os sentidos da vida do Fernando era o pai. 2 anos depois, Fernando Henrique recebia um convite para dar aulas em Paris. Era lá que o sociólogo veria de perto um dos maiores movimentos jovens de sua época, maio de 68. Em maio, a França estava de pernas pro ar. Os meninos, os estudantes, andavam com a bandeira preta, que é a bandeira anarquista. E eles cantavam nas manifestações da rua, de pé ou famélicos da terra, que era internacional. Não tinha famélico ali, né? Nem os operários, já estavam bem fortes, né? E não queriam anarquismo também, mas não tinha o que expressar aquela aspiração nova. Entre os alunos do sociólogo estavam alguns dos principais líderes do movimento. Me acompanhei no dia a dia, porque foi lá, o Combandir era meu aluno, né? Daniel Lerouge. Era meu aluno direto, eu dava aula de teoria sociológica. Ele estava lá e ele assistiu aquilo. Então isso te dá um olhar sociológico para o mundo também, que é bastante privilegiado, né? Ele tem sorte e o dom da ubiquidade. Ele por muitas vezes esteve onde as coisas iam acontecer. Em julho de 1968, a família Cardoso conseguia permissão para voltar ao país. Mas a ditadura continuaria a perseguir o professor universitário, forçando a entrar de vez para a vida política. Em 1968, com o fim do exílio, Fernando Henrique voltou ao Brasil como um intelectual reconhecido e logo se tornou professor da universidade mais prestigiada do país, a Universidade de São Paulo. Então fui nomeado professor catedrático de ciência política. Bom, mas durou pouco, durou de outubro a abril, né? Aí me aposentaram compulsoriamente pelo AI-5. Um pacote de novas leis, o Ato Institucional número 5, marcava o início da fase mais sombria da ditadura. Que era um golpe. Do golpe, quer dizer, aí sim os militares assumiram poder muito mais discricionário, de fechar congresso, de aposentar as pessoas sem que elas pedissem aposentadoria. Tinha uma tensão, mas a gente, na perspectiva de criança, achava, que legal, meu pai vai ficar aposentado em casa cedo. E se colocou o debate, não, volta, vai de novo para o exílio ou fica? E acabou que a decisão deles, de um grupo de gente, foi, não, vamos ficar e vamos resistir e vamos fundar alguma coisa, entende, que se contraponha a isso. Ao lado de outros professores caçados, Fernando Henrique fundava o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, um instituto particular de pesquisas sociais. O SEBRAP virou uma instituição mais importante do que muitas instituições universitárias. Publicava uma revista de prestígio, tinha grandes debates, conseguia fazer seminários, etc. e tal. Agora, o Fernando tinha uma postura que eu acho que marcou muito o SEBRAP, para entender por que os militares iam chegando ao poder.
sabe? Não basta você ficar contra os militares e xingar os militares e mostrar como horrível era o regime militar. Precisa entender por quê. E nós fomos mantendo uma atividade de resistência intelectual. Mas, para conseguir sustentar a família, o professor passou a levar uma vida dupla. O SEBRAP não tinha dinheiro para nos pagar. E o que eu ganhava na universidade era correspondente ao tempo de serviço que eu tinha na universidade, nada, 12 anos. Então eu tinha que trabalhar. Onde que eu trabalhava? Na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Eu passei a década de 70 num vai e vem. No meados dos anos 70, ele virou presidente da Associação Internacional de Sociólogos, ou seja, o sociólogo institucionalmente mais importante daquele tempo. Em 1974, a política literalmente bateu a porta de Fernando Henrique. E aí o Ulisses foi lá ao SEBRAP. E o Ulisses Guimarães era o chefe da oposição no Brasil, né? Oposição institucional no Brasil. Foi lá e pediu para nós fazermos um programa para a campanha de 1974. Disse, olha, aqui não é assim, isso aqui é um centro de pesquisa. Posso perguntar se alguém está disposto. E vários toparam. Em pouco tempo, Fernando Henrique se tornaria um dos principais líderes por trás do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. A intelectualidade, em geral, e os estudantes, em particular, eram muito mais no coração pró-luta armada. Não na prática. Na prática estava em casa, estava estudando. Mas na cabeça não gostavam da política institucional do MDB. Eu digo, olha, se nós não fizermos ampliarmos isso, esse regime vai permanecer para sempre. O Fernando teve a coragem de dizer, eu vou entrar nesse jogo, porque para mudar alguma coisa nesse país é só através da política. Naquele momento que nós fazíamos uma coisa que hoje é banal, mas não era. A gente tinha coragem de dizer as coisas. Tá? E todo mundo dizia, no meu caso, que eu tinha as costas quentes, porque meu pai estava morto. E meu pai era contra o golpe, né? Não tinha costa quente nenhuma. Em 1978, Fernando Henrique saiu como um dos candidatos do MDB para o Senado. O sociólogo acabava de virar político. Eu me lembro perfeitamente. Ele levava um susto. Eu? Mas eu acho que daí a gente ficou muito em cima dele. Para que ele tinha que resolver. E a outra coisa foi convencer a Ruth. Nunca vou esquecer quando ele chegou em casa, por acaso eu estava lá, que ele falou que ele ia ser candidato a senador, quer dizer, quase foi uma greve geral na família, né? Eu levei muito tempo para convencer a Ruth de que era só protesto e que não havia risco de eu virar político de carreira. Eu também não estava, mas eu estava sincero, eu não sabia. Eu não sabia nem onde era o MDB. Isso é uma característica particular do meu pai. Tudo vai acontecendo e ele faz com que a gente pense que é assim também. Não é tudo tão assim, né? Quer dizer, a partir de um determinado momento, tem mais intencionalidade e possibilidades postas. Mas pra gente na família sempre, virou. Sem dinheiro para a campanha, a solução foi usar a criatividade. Como é que foi montada a primeira campanha do Fernando Henrique? Bom, ele é um intelectual, tem um monte de amigos intelectuais, conhece um bando de artistas, conhece gente de vários lugares, e é com essa gente que vamos lá e vamos organizar para ver como é que é. Dali que se cunhou essa coisa brasileira, né? Ou talvez seja americana, que os artistas vêm, eles dão apoio, que é para ganhar a massa e tal. A campanha era agradável, que era com a Bruna Lombardi, mais tarde com a Maite Proença. Campanha boa, né? Junta todo mundo em algumas combis, vai para um lugar, anda com cartaz, sai andando. Isso virou um sucesso estrondoso. Fernando Henrique terminou a eleição em segundo lugar, com 1 milhão de votos, e virou o suplente do vencedor, Franco Montoro. Porém, 5 anos depois, ele teria uma chance no Senado. Porque o Montoro era candidato ao governo de São Paulo. Aí o Montoro se elegeu governador e aí eu passei a ser senador. Então foi o ingresso um pouco pela porta lateral.
Desta vez, Ruth Cardoso e os filhos decidiram não ir para Brasília com o novo senador. Ele não podia levar a reboque uma família inteira, ficar para lá e para cá. Quer dizer, essa visão da individualidade das pessoas e do sentido de uma família, e o que une não é justamente o tradicional, aquela coisa moral, temos que estar todos juntos, mas ao contrário, quer dizer, dar liberdade para que todos possam fazer o que querem. No Senado, Fernando Henrique liderou uma enorme campanha pela volta da democracia. Em janeiro de 84, ele discursou para 300 mil pessoas na Praça da Sé, em São Paulo. 2 meses depois, 1,5 milhão de pessoas se reuniriam no Vale do Anhangabaú. Ninguém esperava que fosse tanta gente, não tinha nem alto-falante para chegar ao povo. E aí juntou toda a oposição, do MDB ao PT, ou o que mais fosse, e a sociedade civil, né, e até setores do próprio governo. Então começou a haver uma movimentação que mostrava que não dava mais para manter a sociedade sob tanto controle. Em 1985, Fernando Henrique saiu como candidato à Prefeitura de São Paulo. Mas a campanha foi marcada por erros estratégicos, como uma foto tirada antes da hora na cadeira de prefeito. Foi uma ingenuidade minha, a revista Veja ia preparar a capa, não sabia quem ia ganhar. Então era uma coisa preparatória, veio um outro de outro jornal, clique, e publicou. De qualquer maneira, ingenuidade, não devia ter aceito. Mas não foi, isso prejudicou muito menos do que a maconha. 1 ano antes, Fernando Henrique havia dado uma entrevista dizendo ser favorável ao debate da legalização da maconha. Aí eu fui lá na cidade de Tiradentes e uma senhora disse, mas dizem que o senhor vai distribuir maconha no lanche das crianças? Não entendi o que era. Tinha um jornalzinho que o pessoal do Jânio disse, uma loucura. No dia da eleição, a vantagem inicial de Fernando Henrique sobre Jânio Quadros nas pesquisas não se confirmou nas urnas. E aí ele acabou com a ingenuidade ali mesmo, ele levou vários tombos importantes e de exposição e de o mundo não é tão bom assim quanto parece, não está todo mundo te apoiando tanto quanto parece, né? Tem esse jogo de grupos de interesse, conflitos, acho que ele aprendeu ali foi uma aula magna mesmo, né? Bom, o fato é que perdi. E ao perder, ganhei um bilhete do futuro. Porque, na verdade, se eu fosse prefeito naquela altura, dificilmente eu seria um prefeito competente. Fernando Henrique decidiu continuar na política e, em 1988, ajudou a fundar um novo partido que faria história, o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Criamos o PSDB para ter um pouco mais de consistência, para poder dar um rumo ao país. Mas o sociólogo ainda tinha planos mais ambiciosos para o país. Em 1989, o Brasil elegeu Fernando Collor de Mello como seu primeiro presidente após 25 anos de ditadura. Porém, envolvido em graves acusações de corrupção, o mandato terminou em impeachment 2 anos e meio depois. Seu vice, Itamar Franco, pediu a Fernando Henrique que desse uma entrevista em seu apoio. A partir daí, o Itamar passou a conversar muito comigo. Uma certa altura, ele me disse perguntou se eu queria ser ministro de Relações Exteriores. Cada cargo novo, ninguém nunca achou graça, ninguém nunca ficou feliz, entendeu? Em todos os níveis, eu acho que a gente foi aprendendo a lidar, mas a primeira reação é sempre de resistência. Nós, família. Ele, nesse cargo, eu acho que estava muito satisfeito. O Ministério das Relações Exteriores proporcionava a ele uma vida oficial, porém muito mais próxima, entende, da vida intelectual que ele sempre teve. Aí foi fácil. Porque eu tinha já um traquejo maior dessa coisa toda, sempre acompanhei com mais interesse a política externa. Mas a calmaria durou pouco. A economia brasileira afundava com uma inflação fora de controle. Portanto, o Brasil era visto, e não sem razão, por muitos como assim um país meio bêbado, meio drogado, como um viciado em drogas, no caso a droga da inflação. Em maio de 1993, Itamar convocou Fernando Henrique para o seu cargo de maior visibilidade. E aí toca o telefone e é o Fernando dizendo, escuta, aconteceu uma coisa,
O Itamar me telefonou de Brasília e me disse que ele me nomeou ministro da Fazenda. E aí foi um susto para ele também, como ele sempre conta, e de fato foi. Eu acho que ali ele foi pego assim no susto mesmo. E a UT falou, não, você ficou louco, isso é uma coisa horrível, isso não vai dar certo, quer dizer, todos os ministros da Fazenda só se ferram, quer dizer, não dá para fazer isso, não aceita e tal. Ele disse, não, mas eu já aceitei. Eu cheguei aqui, fiz um discurso, eu digo, tem 3 problemas no Brasil, inflação, inflação e inflação, eu vou acabar com ela. Determinado a enfrentar um dos piores problemas do país, Fernando Henrique convocou uma equipe misturando técnicos novos e experientes. O presidente Itamar Franco depositou total confiança no seu ministro da Fazenda para formar uma equipe e fazer um ataque determinado contra a inflação. Pra você ter uma ideia, chegou a 2.500% no ano de 1993. É um processo similar ao que ele fez a vida inteira desde o Conselho Universitário, tá certo? Agora, ele consegue exatamente juntar o grupo, entende? Extrair desse grupo melhor e implementar. O plano era baseado na criação de uma nova unidade de valor, a URV. Ela se tornaria a nova referência para todas as transações econômicas. E se funcionasse, daria lugar ao real, uma nova moeda livre da inflação. Isso aqui é R$1. Vamos explicar passo a passo para o povo. Em vez de fazer tecnocrático, vou fazer aberto. Eu fiz isso, eu passei meu tempo explicando. Vamos ter que comprar agora aquelas bolsinhas de guardar dinheiro, que o dinheiro vai valer. Meses depois, antes mesmo da URV ser substituída pelo real, Fernando Henrique anunciava sua candidatura à presidência. Se o partido coloca em minhas mãos a bandeira da vitória, eu vou empunhá-la. Seu principal adversário seria Lula, do Partido dos Trabalhadores. Acho que nunca passou um minuto pela cabeça dele ser candidato a nada. Eu não queria ser candidato. Ninguém acredita nisso, mas é verdade. Porque eu queria era o plano. Mas nós não conseguimos um candidato. Tentamos até o Lula. Depois o Brito, lá do Rio Grande do Sul. Eu digo, bom, se o Itamar não tiver candidato e quem apostar, acabou o plano também. Então vamos tentar. Todo mundo diz que ele sempre sonhou em ser presidente. Isso nunca fez parte da nossa vida, nunca. Nunca foi assunto, nunca foi... não é que ele tinha essa meta e ele queria ser, nunca foi mesmo. Campanha é uma coisa que você, quando entra nela, se jogar numa piscina. Se está vazio ou cheio, você não sabe. Se tiver cheio, você tem que saber nadar. Se tiver vazio, você quebra a cara. Né? Mas você tem que entrar. Políticos que não têm coragem, não é político. Para o candidato, a sorte estava lançada. Se desse certo, o Plano Real seria seu passaporte para a presidência. Se desse errado, poderia quebrar o país e enterrar a sua carreira política. Fernando Henrique Cardoso entrou para a disputa da presidência apostando no sucesso do Plano Real. Mas as chances pareciam estar contra ele. Quando eu saí do Ministério, vamos fazer as pesquisas de opinião pública, eu saí em abril, eu tinha 12%, o Lula tinha 40%. Quando chegou maio, eu não tinha mais que 15%. Em maio eu quis desistir, digo, não vai dar. Lula e o Partido dos Trabalhadores o acusavam de ser um candidato de elite que não se relacionava com o povo brasileiro. Apesar de que as pessoas podem ter uma visão um pouco diferente, eu sou fácil de lidar. Eu tinha uma dificuldade, que é de professor, você não está acostumado a ser abraçado, agarrado e tal. Mas você gosta logo, né? É melhor ser agarrado do que ser apedrejado, né? Mas a economia começaria a mudar rapidamente, assim como as chances de vitória de Fernando Henrique. Nos 2 primeiros meses de circulação do real, a inflação cairia de 50% para 9%. Ali naquele momento, quando as pessoas vinham com uma nota de real para ele autografar, eu falei, eu acho que meu pai vai ser presidente da República. Em outubro de 94, Fernando Henrique Cardoso vencia a eleição para presidente no primeiro turno com mais de 54% dos votos. Uma intelectual de boa família, não é, com hábitos aristocráticos, não poderia ser eleito numa situação populista, numa política de massas como o Brasil estava vivendo.
E, no entanto, ele foi eleito. E, de repente, chega a ter um companheiro, carne da tua carne, sangue do teu sangue, lá na presidência. É o resultado de uma história de vida. Então, sem dúvida, foi uma super emoção, foi muito legal. Uma vez ganha, você tem, a emoção é complexa, porque ela não é de pura alegria, ela é também de um peso. Né? O que eu vou fazer? Como é que vai ser o futuro? Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, a integridade e a independência do Brasil. Ao lado de Fernando Henrique, Ruth Cardoso entraria para a história como uma primeira-dama pouco tradicional e muito admirada. Minha mãe detestava essa coisa de primeira-dama, ela não se via assumindo este papel. O papel tradicional da primeira-dama é assistencialista. Né? Quer dizer, quando ela não rouba, o que ela faz é distribuir dinheiro para os pobres. Né? A Ruth era totalmente contrária a isso, né? E queria usar o prestígio da primeira-dama para fazer, enfim, para ensinar a pescar e não dar o peixe. Né? Ela fez ONGs, organizações não governamentais, para criar mecanismos inovadores em pequena escala e, se possível, o governo replicar isso depois. Mudou esse enfoque do Brasil de que política social era dar indiscriminadamente. Então a Ruth teve um papel muito inovador nessa área de políticas sociais. Né? Os programas criados por Ruth tiveram muito êxito e seguem em funcionamento até hoje. Mas enquanto o casal ajudava a mudar o país, dentro de casa, a vida permanecia a mesma. Poder nunca foi uma coisa assim que tivesse tirado eles do bom senso. São super intelectuais, mas absolutamente simples no trato. Nos fins de semana que a gente não vinha para São Paulo, praticamente a gente sempre se encontrava e passava os dias na piscina lá do Palácio da Alvorada. Algumas vezes até a gente conseguia fugir para ir comer uma pizza. Às vezes dava um jeitinho de sair do palácio. A vida no poder era cheia de controvérsias e ataques de seus opositores. Disseram ao diabo que houve corrupção. Todos os processos foram arquivados. Ele colocou as finanças federais em ordem, né? O que não é uma coisa muito popular, né? Mas fora do país, o presidente começava a mudar a opinião pública. Ele conseguiu fazer do Brasil um país sério, levado a sério na comunidade das nações. O modo como o presidente Clinton, em especial, e depois a comunidade internacional reagiram aos acontecimentos do México, mostram que nós temos que aumentar as nossas relações para evitar que no futuro crises semelhantes possam prejudicar terceiros países. No início de 95, Fernando Henrique teve seu primeiro desafio, a crise do México, que assustou os investidores dos países em desenvolvimento. Eu me lembro que ele ficou extremamente angustiado. Ali tinha uma bomba relógio na mão. Não pensem vocês que é um mar de rosas. Pode ser em certas épocas um mar de rosas, mas há épocas que a presidência requer uma energia e uma força íntima muito grande para ser exercida. Apesar da crise, o aumento do poder aquisitivo dos trabalhadores manteve a popularidade do presidente em alta, e já em 1996, seu partido começou a articular uma emenda constitucional para permitir a reeleição. Ora, eu era favorável à reeleição na Constituinte. Eu sou favorável ao sistema de reeleição, uma reeleição. Bom, e você com 4 anos, você não faz nada. Dizem alguns que houve suspeita de comprar votos no Congresso, enfim, essas coisas políticas de sempre. Mas o fato é que
a maioria bancou isso. Que houve compra de votos, eu não posso nem dizer que sim ou que não, deve ter havido mas todos os governadores eram candidatos à reeleição, não fui eu. E não precisava, porque a reeleição era uma tese majoritária. Há poucos meses da eleição presidencial, um novo escândalo surgiu na mídia. Um suposto dossiê acusava Fernando Henrique de possuir uma conta milionária no paraíso fiscal das Ilhas Caimã, com José Serra e mais 2 sócios. O Serra, que era ministro, foi lá e me disse, aqui tem tal coisa. Eu disse, Serra, diga uma coisa, você tem conta comigo? Conjunto? Nós não temos. É porque vamos dormir bem, porque nós não temos conta, isso é bobagem. Me dá tristeza. Tristeza de ver que não haja um repúdio nacional contra essa falta de respeito à instituição da presidência e quanto dá, outra vez, espaço para quem devia estar na cadeia por ter feito coisas falsas. Nervos de aço. Quer dizer, ele definitivamente não entrava em pânico. Eu nunca vi ele irritado com ninguém. Sempre com humor, sempre com brincadeiras, baixando o nível de tensão com uma historinha divertida. Meu pai tem uma capacidade extraordinária de não se deixar tomar pelo problema. Mas Fernando Henrique ainda estava em dúvida se enfrentaria um segundo mandato. Então não havia realmente quem pudesse ganhar do Lula, né? Então fui para a reeleição, né? E ganhei também no primeiro turno, com praticamente o mesmo percentual de votos que da primeira vez. Porém, a vitória seria seguida por graves crises. O segundo mandato de Fernando Henrique viria com desafios cada vez maiores. E em lugar da estabilidade, viriam sucessivas crises econômicas. Com circunstância favorável, negativa, popularidade ou sem popularidade, as mudanças foram acontecendo. E nós não perdemos o rumo, eu dizia isso sempre. O importante é o rumo. Você às vezes tem que desviar porque tem uma ilha, mas não vai perder o rumo. Às vezes tem a tempestade, reduz a velocidade, mas não perde o rumo. O Brasil nunca mais perdeu o rumo. Na eleição presidencial de 2002, o candidato do PSDB à sucessão, José Serra, perdeu para Lula no segundo turno. Os antigos aliados na luta contra a ditadura se reencontrariam na transmissão da faixa presidencial. Meu pai e o Lula, eles sempre tiveram um vínculo pessoal. Então, tinha uma qualidade humana ali que também estava em jogo. Para mim aquilo não era um dia banal. E o Lula também. Na hora de despedida, que você tem um momento que o novo presidente leva o antigo ao elevador para descer. E o Lula juntou o rosto meu e disse, quase em lágrimas, você deixa aqui um amigo. Não sei se é verdade, mas a intenção naquele momento era. O Fernando conseguiu, eu acho que é um negócio absolutamente fundamental, fazer uma transmissão civilizada de poder, quando ele passou a faixa ao Lula, coisa que não fazia parte dos nossos hábitos políticos. Ele achava que era importante, entende, que se desse a noção para o país de que o cargo de presidente da República é um cargo transitório, onde você faz o seu melhor e depois você se recolhe para a sua vida. Cumprimos não só o jogo da democracia, mas um jogo mais profundo, que é o Lula, afinal, vem de outra camada, o que é muito importante. Depois de mais de uma década sob os holofotes, o político voltou a ser sociólogo. Quando terminamos a presidência, eu fui com a Ruth para Paris. Não levei ninguém, nada, nem segurança, nem assessor, nada. Ele amava ir no supermercado, minha mãe também, felizes, andar sozinho na rua. Tem uma liberdade, pegar um táxi na rua para quem viveu 8 anos com segurança é uma graça louca. Foi uma época muito agradável, essa volta deles, no convívio com os velhos amigos, com novos amigos também.
Em junho de 2008, Ruth Cardoso morreu vítima de uma arritmia cardíaca. Era o fim de um casamento de 55 anos. A Ruth era uma figura central na vida dele, né? Quer dizer, e na vida dos filhos, e na vida de todas as pessoas com quem ela convivia, né? A Ruth Cardoso era uma pessoa absolutamente extraordinária. E eu lamento profundamente até hoje que ela tenha ido tão cedo. Um exemplo de vida que devia ser seguido por todas as mulheres era o exemplo de vida da Ruth. Tinha um debate permanente do que fazer, o que não fazer, e a crítica construtiva ao seu lado, com grande confiança. De repente ele se vê sem isso, né? A perda dela foi muito triste, mas muito triste. Se foi para mim, imagine para a família, para o Fernando, para os filhos. Acho que isso não tem palavra. E vai administrando, né? Mas Você sabe que essas coisas não tem jeito. Né? Perda é perda, não tem, o resto é conversa. Você fica com um vazio que não se recompõe nunca. Não é? É duro o cotidiano. Sem ela eu vejo até hoje que é duro. No fundo, de alguma maneira, para quem sobrevive, os mortos continuam vivos. Atualmente, o ex-presidente cuida do Instituto Fernando Henrique Cardoso, que organiza debates e mantém um acervo de seus anos no poder. é um serviço público isso, na verdade, né? Quer dizer, de disponibilizar para a história, para os historiadores, para análises, uma gestão inteira, tá tudo lá. Preservar a memória não é endeusar o presidente. É outra coisa, é o Brasil, é a história do Brasil, passa por ali. Então eu procuro lá no Instituto, não tem culto da personalidade. Não é para ser uma coisa girando ao meu redor. A contribuição a ser dada não é só a política. A gente pode pensar política sem almejar o poder. Ele tem uma vida política, ele tem uma vida intelectual no Instituto Fernando Henrique, ele tem uma vida social muito mais interessante do que ele tinha antes, porque ele convive com as pessoas que estão no poder. Ele tem saudades da presidência de Getúlio de um lado, mas que de outro ele está muito mais à vontade hoje no papel que ele está. Falta dos amigos lá em Brasília, sim. Talvez a possibilidade de mexer numa coisa ou noutra, sim. Mas não é que isso que signifique para mim uma perda existencial. Porque eu me dediquei a outras coisas, que são minhas também. Em 2009, Fernando Henrique Cardoso foi considerado pela revista Foreign Policy o 11º intelectual público mais importante do mundo. Eu não olho para essa coisa toda, porque isso aí já tudo a gente sabe, entendeu? Então eu, meus filhos, meus irmãos, a gente faz o contrário. A gente faz o exercício de ver ele no dia a dia, as graças dele, as bobagens dele. Porque ele é uma pessoa, uma companhia agradabilíssima. Então, para mim, todo o sucesso dele tá consagrado já. Eu prefiro desfrutar. Meus filhos adoram jogar buraco com ele, fazer pinimba, discutir. Ele conta piada. A relação passa por isso e não passa pela consagração. Porque nunca foi do estilo deles também. Eles nunca exacerbaram isso na gente. Eles nunca criaram o culto. E o mundo consagra ele, tá bom já. Muita coisa é inesperado mesmo, né? Não é planejado, acontece. Né? Eu fui indo de susto em susto. Não acho que as coisas acontecem por acaso a esse ponto. 2 vezes o presidente da República por acaso. Né? A oportunidade pode aparecer de uma maneira inesperada, mas a capacidade de aproveitá-la, não. E acho que o Fernando é uma das coisas boas desse país, né? Quer dizer, eu acho que se tivesse mais Fernandos, esse aqui seria um país melhor do que é. Alguém tem que pegar o Brasil e continuar transformando, né? Quando você se coloca acima do bem e do mal, está perdido.
E quando você não responde à crítica do outro, eu acho que qualquer crítica é um desaforo, está perdido. Tem que ter humildade, né? Não é o que se diz de mim, porque não me conhece, os que são inimigos, né? Sou presunçoso, vaidoso, arrogante. Será? Pode ser. Todo mundo diz que ele é muito vaidoso, mas ele não é personalista, meu pai. Ele é vaidoso. Então, ninguém faz o que fez sem ser vaidoso. Eu sei o valor que tenho na vida intelectual, na vida política, no país, fora do país, eu sei. Mas isso não é suficiente para você ficar prosa. Portanto, não é provavelmente humildade, é mais simplicidade do que humildade. Mas uma certa simplicidade, um gosto por não afetar, ou não afastar os outros, eu acho que é muito importante na vida.